Boa noite, meus irmãos, a paz de Deus. Então vou aqui mostrar os inários conforme eu prometi ontem. Este aqui é o novo inário evangélico. Foi o primeiro inário que o irmão Franciscão trouxe ao Brasil. Esse inário foi usado lá nos Estados Unidos de 1907 a 1914 e aqui no Brasil de 1910 a 1915. Novo inário evangélico. Era um inário utilizado por várias igrejas. Esse inário aqui, ele contém 309 hinos. Então foi de fato o primeiro inário usado aqui no Brasil. Juntamente com esse inário foi usado os salmos e hinos. Depois daquele inário ali, vem o inário de 1914. Inário de 1914, já da Assembleia Cristã. Foi usado aqui no Brasil de 1915 até 1925. Depois do de 1914 vem o de 1919. Eu vou pular ele. Eu vou falar do de 1922. Esse inário aqui de 1922, ele tem 200, perdão. Esse inário de 1922, ele tem 53 hinos. Foi feito pelo ancião Michel de Ângelo. Nós podemos encontrar vários hinos desse inário aqui da Assembleia Cristã, traduzido no inário da Assembleia de Deus. No inário da CCB somente foi utilizado 2 no princípio, e até hoje continua pelo menos um inário. Então esse aqui é o inário de 1922. Aí veio o inário de 1924. De 1924, também da Assembleia Cristã. Contém 313 hinos. Utilizado no Brasil de 1925 até 1932. Então agora nós falaremos do inário de 1932 e falaremos dos demais. Só um instantinho aqui. Inário 2. Inário de... Então, o inário de 1932 é um inário bem interessante, na verdade. O inário de 1932, na verdade, são 2 inários nele. Ele é um inário misto. Ele começa pelo inário, na verdade, de 1928. E ele, nesse inário de 1928, ele tem 329 hinos. Neste inário aqui, ele foi feito para uma convenção de igrejas. Vamos voltar lá no começo. Inário de 1922. Então, ele foi criado pela Igreja Cristã de Niagara Falls, pela Congregação Cristã de Chicago e pela Assembleia Cristã de Siracusa. E aqui ele fala que mais de 70 igrejas faziam uso do mesmo inário. Eram igrejas que tinham a mesma fé e doutrina, ligadas em convenção. Naquele tempo o sistema das igrejas era congregacional. Essas igrejas existem até hoje. Esse inário está em pleno uso em algumas igrejas da América do Norte. E na Itália também esse inário de 28 está em uso ainda. Então esse inário aqui ele tem 329 hinos em italiano. 329
329 em italiano. Aí vem os artigos de fé aqui. Interessante que a forma batismal aqui era em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo somente. Só foi mudar essa forma batismal aqui no Inário de 1953, na última versão do Inário de 51, perdão. Na última versão dele. Então, aí ele começa o Inário em português. Era italiano, agora aqui ele é em português. Aí essa parte em português, ele é de 1932. Terminou lá no italiano no 329, ele começa no 330 aqui na parte em português. E aí ele completa 518 hinos. Então o Inário 1 ele é formado pelo Inário italiano e por mais 180 hinos em português, completando 580 hinos. A primeira vez que foi usado o nome da congregação em algum inário foi nesse inário aqui de 32. Antes de 32, os inários traziam o nome da Assembleia Cristã. Vamos falar agora do inário número 2. Inário número 2, ele foi lançado na Convenção de 1936. 1936 ele foi lançado, ele teve várias impressões, ele tem impressão em 43 e 44, e ele foi utilizado até 1951. O de 1932 ele foi pouco utilizado, ele só foi utilizado de 1932 a 1936, quando foi oficializado o número 2, já totalmente em português. Então ele tem aqui 250 hinos oficiais e tem 25 hinos para jovens. Quando ele começa no de jovens, ele começa do número 1 novamente e vai até o hino 25. Então esse é o inário número 2, com 275 hinos. São 250 oficiais, 25 de jovens, 275 hinos. De 518 ele passou ele diminuiu, em vez de aumentar, ele diminuiu os hinos. Bom, agora falaremos do inário número 3. Aqui quem está fazendo essa demonstração para os irmãos é o irmão Itamar Bueno Coutinho. Então, meus queridos irmãos, aqui o inário número 3. Ele foi editado em 1951. Já com outro título. Os irmãos percebam que aqui ele faz a explicação que agora é um outro título. Até então ele tinha o mesmo título do inário da Assembleia Cristã, que era o Hinos e Salmos Espirituais. Agora ele passa a se chamar então de Hinos de Louvores e Súplicas a Deus. Congregação Cristã do Brasil. No Brasil ela mudou a placa em 62, ficando no Brasil. No estatuto, juridicamente, a congregação ela nasce em 1928. Antes disso, ela era Assembleia Cristã. A partir de 1928, então, ela adota o caráter jurídico de Congregação Cristã do Brasil. Esse inário aqui ele tem 300 hinos oficiais e 30 hinos para jovens. Então, o inário aqui, a primeira versão dele, ele não traz os artigos de fé. Aí na segunda versão ele traz os artigos de fé originais, com a forma batismal em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando muda em 62 a forma batismal, eles fazem uma reimpressão do inário 3, colocando aí os artigos de fé já
na forma atual do batismo. Então ele tem 3 impressões, 3 versões impressas do inário número 3. Então aqui ele vai até o hino 300. E aí os hinos jovens novamente, ele começa do número 1 e vai até o número 30. Então este é o inário número 3. Então é isso, espero que os irmãos gostaram do vídeo. A coleção é bastante grande, na verdade. Eu não mostrei todos os inários para os irmãos, mas uma hora eu vou mostrar todos. Bom, eu mostrei até o número 3. Poderia mostrar para frente, mas os irmãos já conhecem. Tem um aqui de 1930, que foi usado somente lá nos Estados Unidos. É um inário de jovens. E ele foi colocado no inário de 28 em 58. Então esse aqui é o inário de 1930, somente para jovens. São 46 hinos. Então está aí, meus irmãos. Eu apresentei aqui todos os inários antigos para os irmãos. Desde o primeiro inarinho que o irmão Franciscon trouxe já no início de 1910, né? Que é esse aqui. Que é um novo inário evangélico. Era usado por várias igrejas evangélicas. E aqui no Brasil, então, se utilizou até 1915. Como eu já falei para os irmãos, junto com os salmos e hinos. Então esses são, de fato, os primeiros inários que tiveram aqui no Brasil, desde o princípio da obra. Então é isso, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Fiquem todos na gloriosa paz de Deus. Que Deus abençoe a cada um. Espero que os irmãos gostaram do vídeo aí. E que Deus abençoe a todos e que toda honra e glória seja a Deus. Amém.